Tudo bem com você? Hoje o podcast da Alesp está um pouquinho diferente. Eu tenho ao meu lado minha parceira Nani Cox. Tudo bem, Nani? Tudo bem, Renata. Obrigada, né? Agora a gente está aqui nessa dupla na bancada. Normalmente a gente apresenta as entrevistas separadas, mas hoje juntas aqui no estúdio. E com um convidado muito especial, o deputado Donato, do Partido dos Trabalhadores. Obrigada pela sua participação agora nessa reta final para o ano terminar aqui na casa. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Um prazer estar aqui. Renata e Nani. Deputado Donato, vamos começar. O senhor foi coordenador do programa de governo do candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Que balanço que o senhor faz de todo esse processo? Não, foi um processo muito rico. A gente construiu um programa de governo inovador para a cidade, tentando superar os grandes problemas e graves problemas da cidade, a desigualdade que se acentua nos territórios, né? Tem, além da desigualdade social, da desigualdade de gênero, todas as desigualdades, você tem uma desigualdade regional na cidade de São Paulo. Ela é muito espalhada e os mais pobres estão nos extremos da cidade, os que sofrem mais com o transporte, com acesso à saúde, com acesso ao trabalho, né? A gente tem o trabalho mal distribuído na cidade, concentrado no centro expandido, isso gera grandes viagens. Então a gente fez um programa que procurava apontar e dar respostas para essas questões em todas as áreas, na saúde, na segurança, na educação, na oportunidade para os jovens. Mas, infelizmente, as campanhas têm uma dificuldade grande de discutir programa, porque você gasta mais tempo se defendendo de ataques, fake news, e foi uma eleição muito atípica nesse sentido, né? E infelizmente, a discussão do programa sempre fica secundarizada e nessa eleição, infelizmente, ficou secundarizada. A cidade mostrou uma vontade de mudança no primeiro turno, mas todos os ataques, as fake news, construíram também um medo da mudança, né? E, no fundo, o medo venceu a vontade de mudar, na minha opinião. Deputado, você é muito envolvido nessa parte municipal, né, do partido, de eleições no geral. Então você falou um pouquinho dessa questão de que foi uma eleição atípica. De fato, teve uma diferença muito grande de outros momentos, outras eleições que você participou, digo até na questão de violência esse ano? Olha, na cidade de São Paulo, propriamente não, né? Mas ela teve uma violência, digamos, dos argumentos ou dos ataques, né? Que não se transformaram em violência física. Ou melhor, se transformaram num debate, né? Num debate se transformaram em violência física. Chegou na famosa cadeirada. Mas fruto de um estilo de campanha que o candidato Pablo Marçal impôs, né? De muito ataque, muita violência, de acusação sem prova. E, enfim, isso criou uma dinâmica que normalmente as campanhas discutem, campanhas municipais principalmente, em geral toda eleição, mas as municipais mais ainda, continuidade ou mudança. E você tinha um governo mal avaliado, mediano, digamos assim, opaco, sem brilho, com um prefeito opaco, sem brilho, sem impulso, mas esse não foi o debate da eleição. O debate não foi a cidade, não foi a gestão, não foi as mudanças. Foi um debate quase mais ideológico, mais violento, mais das fake news, isso principalmente no primeiro turno, né? Isso se consolidou e no segundo turno essas coisas de alguma forma já estavam consolidadas, sedimentadas, né? O candidato Pablo Marçal foi o maior problema que acabou afetando e desestruturando todas as campanhas? Sim, uma palavra da moda que ele usava, inclusive, que ele foi disruptivo, mas disruptivo rompendo as regras da democracia, as regras da boa convivência, né? Mentindo descaradamente, atacando as pessoas. Isso criou uma dinâmica muito ruim no processo eleitoral, que pouco se debateu a cidade, que era o nosso objetivo. E acho que se a gente fizesse um debate mais profundo sobre a cidade, talvez o resultado fosse outro da eleição. Eu tenho uma última pergunta sobre eleição, para depois a gente entrar aqui nas questões do parlamento, né? Porque como é que fica o partido também agora, né? Porque tinha esse grande projeto que não era, a cabeça de chapa não era o PT, era o PSOL, mas tinha esse grande projeto aqui para a cidade de São Paulo. O PT também disputou outros lugares, mas até nacionalmente foi uma capital. Como é que fica agora? Vocês já chegaram a ter uma oportunidade de avaliar os próximos passos? Não, isso vai ser avaliado com calma. Naturalmente, você não tem uma vitória.
mas tampouco tem uma derrota que se dizime o partido. Eu já vivi essa história, desde 82 se fala que o PT vai acabar, né? Como eu sou mais antigo, a gente já escuta essa história, toda eleição que você não vai bem, vai acabar. E nunca acabou, porque o PT é baseado numa luta contra a desigualdade social. E a desigualdade social continua no Brasil e precisa de um instrumento dessa luta. O instrumento mais importante é o PT. Mas eu queria dizer o seguinte, o PT não tinha nenhuma capital, hoje tem uma. O PT tinha menos de 200 cidades, hoje tem 250. Então, não é o que a gente já teve, em 2012 teve 600 cidades, é verdade, mas tampouco a gente está num patamar pior do que a gente já estava. Então, a gente tem que pôr os números e entender toda a dinâmica. Na cidade de São Paulo, a gente manteve a nossa bancada com 8 vereadores, é a maior bancada da Câmara. 40% dos votos não é pouca coisa, né? Numa disputa, 29% no primeiro turno e 40% no segundo, ou seja, você representa uma força política muito importante na cidade. Esse campo, né? Já que o candidato foi do PSOL, a vice foi do PT, a Marta Suplicy, mas todo mundo reconhece a força do PT na cidade de São Paulo. Então, a gente tem que olhar os problemas, a sociedade está mudando, o mundo do trabalho mudou muito, né? E acho que essa eleição revelou isso, né? De maneira mais clara. Talvez essa seja até a contribuição positiva do Marçal, de alguma forma, né? Que discutir que o mundo do trabalho mudou muito. E a gente vai ter que entender esse mundo novo e se reposicionar, mas sempre se reposicionando, não mudando de lado. Continuando do mesmo lado contra a injustiça social, por um Brasil mais justo, mais solidário, enfim, esses valores que a gente acredita. O partido não vê como um problema a falta de uma liderança jovem, de novos frutos estarem vingando no PT? Sim, mas a gente teve nessa eleição muitas lideranças jovens que despontaram. Aqui em São Paulo, a mais votada do PT, com uma votação excepcional para vereadora, foi a Luna Zaratini, que tem 30 anos. Com mais de 100 mil votos. Ela é filha do Carlos Zaratini? Não, ela é sobrinha. Sobrinha. Que é um grande nome do PT também. Sim. Então você tem outras cidades. Aqui na Grande São Paulo, o mais votado em Osasco é um jovem, o mais votado no Imbu é um jovem. A gente tem um processo de renovação que precisa se aprofundar, a gente reconhece isso, mas que está acontecendo também, né? Em Natal, apesar de ter perdido a eleição, teve uma campanha excepcional. Uma jovem deputada federal, que é a Natália Bonavides, teve 45% dos votos lá, fez uma campanha empolgante lá. Enfim, tem novos nomes surgindo e é evidente que isso é necessário. Podemos passar para o parlamento? Vamos para casa. Vamos para casa. Então, tem alguns projetos que você apresentou nesses últimos meses, também novas comissões, CPIs, que começaram que estão aí começando os trabalhos. Um dos casos é a CPI das Americanas. Você participa da CPI, é uma CPI que ainda está engrenando, né? Ainda está aí... Engrenando é você generosa. Mas ainda está aí no processo, vamos dizer. Eu já tentei instalar, como eu sou o regimento, quem propôs a CPI é o deputado Camarinha, que foi eleito prefeito em Marília, e que estava em campanha e naturalmente tinha mais dificuldade de vir. E eu, como sou o componente mais velho da CPI, eu que tenho que instalá-la. E eu já marquei 3 reuniões e elas não deram quórum por culpa da base do governo, né? Eu e o deputado Marcolino estivemos presentes em todas elas e infelizmente a base do governo não compareceu e a gente não conseguiu ainda instalar essa CPI, que eu reputo que, apesar de não foi uma CPI proposta por nós, foi uma CPI inclusive para bloquear as nossas CPIs da oposição, mas que ela pode ser interessante discutir o papel desses grandes empresários que se posam assim como áulicos, como puros, como o suprassumo da capacidade e, na verdade, se metem em escândalos um atrás do outro para fazer seu patrimônio aumentar em prejuízo dos trabalhadores, das americanas, dos fornecedores e dos consumidores, né? Então, a CPI é importante, a gente espera que ela seja instalada. Como é que o senhor vê agora a reta final até dezembro? O que vai ser votado? Temos todo um acúmulo em função dos 3 últimos meses que ficaram praticamente parados aqui na Assembleia por conta de todas as eleições municipais. Eu vejo com preocupação, porque
Primeiro que é um governo que produz pouco do ponto de vista legislativo, poucos projetos estruturantes, mas os que tem são muito perigosos. E o que tem na pauta, que a gente não sabe se vai prosperar ou não, depende de uma decisão do governo, é a PEC que diminui 5% os gastos com a educação. A PEC do manejo. Que flexibiliza os gastos com a educação, que é um crime contra o povo de São Paulo, na minha opinião. É só ir numa escola estadual para a gente ver a situação dos profissionais de educação. Metade dos profissionais são a chamada categoria O, que é uma categoria provisória, assim, não tem carreira, de tempos em tempos tem que se afastar. O improviso completo e, por outro lado, as condições físicas das escolas lamentáveis, né? E as que eu conheço, a maioria delas, com muita dificuldade. Então, a gente tem muito que investir na educação ainda e não diminuir essas verbas como o governo aponta com essa flexibilização. Então, esse vai ser um embate importante, talvez o mais importante do fim do ano. Você até apresentou, né? Você e outros deputados apresentaram uma emenda, já teve até um parecer do relator, né, do Carlos César, do relator na CCJR, favorável à PEC e contrário à emenda. Então, o que vocês propõem nessa emenda? E, enfim, a expectativa até para o restante da tramitação dessa PEC? Não, a gente é contra. A emenda era para suprimir essa flexibilização, não tem o menor sentido. O discurso do governador para aumentar os gastos com a saúde, fazer um combinado ali de 2 gastos obrigatórios, saúde e educação, e fazer um rearranjo, a gente acha que não é aí. Eu, por exemplo, tenho um projeto de lei que é uma obrigação da Assembleia e do governo do Estado fazê-lo, que é reajustar a tabela do ITBI. A reforma tributária impôs que os municípios façam o ITBI progressivo. É uma imposição, não é uma... Em São Paulo, o ITBI é 4%. Para quem está nos assistindo, nos ouvindo, ITBI é um ITBI, imposto... de transferências de bens da herança. De herança. É o imposto da herança ou de doações, né? É o imposto da herança. E o ITBI, pela Constituição, podia ser até 8%. Tem vários estados que é 8%. São Paulo é 4%. São Paulo é 4%. O que eu propus no meu projeto de lei, seguindo a orientação da reforma tributária, um ITBI progressivo. Então ele diminui para a maioria das pessoas e ele aumenta para os hipermilionários, para os bilionários, que é o grande problema do Brasil. Os bilionários não pagam imposto, Sim. Não pagam sobre faturamento, pagam pouco imposto proporcionalmente a qualquer um dos mortais aqui. Então esse é um debate que eu quero levar. Então a gente pode melhorar a arrecadação, gerar mais recursos para a saúde, por exemplo, com outras formas, não tirando dinheiro da educação, né? Então é esse debate que eu quero fazer com esse projeto. E espero que o governo tenha um mínimo de sensibilidade. Eu já aprovei 2 projetos de lei que foram vetados pelo governador de maneira assim, lamentável. Eu reputo 2 projetos bastante importantes. Eu queria até falar sobre esse projeto, né, que é o PL 1617 de 2023, 1617, que é o sobre o Programa Estadual de Segurança Aquática, como você disse, aprovado aqui, vetado pelo governador. Então, o que diz esse projeto? O governador deu alguma explicação do motivo de veto? Você conseguiu alguma informação sobre isso? Não, as razões de veto têm que vir escritas no Diário Oficial, né? E são ridículas, né? Porque esse projeto que eu apresentei, que é um projeto... Os afogamentos são uma causa importante de morte no Brasil. Para crianças de 0 a 4 anos, é a maior causa de morte. Nossa. Maior causa de morte para crianças de 0 a 4 anos. E é todo um trabalho de prevenção. Esse projeto é inspirado por várias associações, tem a Sobrase, tem o INAT, o Instituto de Natação Infantil, que me procuraram quando eu era ainda vereador, e eu apresentei em São Paulo, é lei. Em vários estados é lei. E é simplesmente você promover programas de informação, né, para as crianças. Nas escolas. Nas escolas, é uma coisa que não gera custo, porque essas entidades topam dar o programa, fazer as palestras sozinha, elas só precisam de um marco institucional para poder organizar, né? Não gera custo, não mexe na estrutura administrativa do Estado, ou seja, tudo que é proibido, e ele é autorizativo, ou seja, autoriza o Estado, eu não imponho o que ele faça. Então não tem nem razão nenhuma para ter o veto. As razões do veto são ridículas.
Enfim, eu considero que é uma perseguição política sem sentido a deputados de oposição, mas isso não vai nos intimidar e vamos continuar fazendo oposição e propondo leis importantes para São Paulo. Ele vetou também uma lei minha o ano passado, que é a lei do isenção de IPVA para o carro elétrico, que existe na cidade de São Paulo, que é lei minha em São Paulo, na cidade de São Paulo, em 2015. Existe em vários estados do Brasil. E ele vetou aqui e mandou um projeto muito pior, excluindo o carro elétrico, que é o que menos polui, favorecendo o híbrido a etanol. Ou seja, não tenho nada contra o híbrido a etanol, mas é evidentemente uma ingerência do agronegócio e de algumas montadoras, em particular a Toyota, que fabrica esse carro, contra os carros elétricos. Não tem sentido o governo do estado assumir um lado nessa discussão, que é uma discussão ambiental, da crise climática. É outro debate, não é um debate de quem vai ganhar, quem vai perder. É um debate de como a gente preserva o nosso planeta, no fundo, né? E o carro elétrico é um debate no mundo inteiro, algo incentivado no mundo inteiro. E aqui em São Paulo se vetou isso e se apresentou um projeto muito ruim, que está na pauta, inclusive, que piora essa situação, colocando só o benefício para carros híbridos e não para carros totalmente elétricos. Deputado, você tem participado de vários debates aqui na casa sobre a questão das mudanças climáticas e, como diz a questão ambiental do carro elétrico. Os parlamentares estão debruçados a contento em relação a essa questão das mudanças climáticas? O que a gente pode fazer para ter um futuro melhor para o Estado? Olha, a gente tem procurado pautar esse debate. Eu fiz um seminário sobre a questão dos riscos climáticos, das áreas de risco, aqui na casa, com o pessoal do IPT, com especialistas. Existem iniciativas de vários deputados, mas não existe uma articulação mais efetiva, o que eu percebo aqui, né? Então eu acho que a gente vai precisar dar um salto nisso, de virar uma preocupação central do parlamento, de ter um debate mais estruturado nas comissões. A comissão que eu participo é de transportes. Ela tem a ver com o tema, mas ela também não está debruçada exatamente sobre isso. Mas tem comissão de meio ambiente, que certamente deve ter um melhor acompanhamento do tema, mas eu não participo, então eu não sei o dia a dia. O que chega a mim é que existem apenas iniciativas isoladas e não um trabalho articulado da casa, que mereceria, né, por tudo que a gente vem vivendo com os eventos climáticos extremos, né? Eu tenho pergunta agora do governo, que é Por favor. Você falou, né, numa outra resposta, sobre esses projetos que foram aprovados do governo, todos ali administrativos, mas ali não tão satisfatórios, né? Queria uma avaliação, a gente já está chegando na metade do governo Tarcísio, queria uma avaliação do governo, dele, e como é que tem sido esses últimos projetos, né? Por exemplo, esse ano a gente teve a aprovação da Polícia Penal, aquela PPP do túnel Guarujá-Santos, Santos-Guarujá, aliás, né? Alteração das agências reguladoras. Isso. Então, uma avaliação aí desses 2 anos, de quase metade do governo Tarcísio. É um governo medíocre, na minha opinião, que tem uma única pauta, que é a privatização. A gente percebe um esforço grande nisso, né? Privatização da Sabesp, o esforço que teve, os projetos das agências reguladoras é um desdobramento disso, né? No fundo, as agências não terem o mesmo papel que tinham, ou seja, dar mais conforto para os investidores, e a gente viu que isso deu no caso da Enel e da ANEEL, né? As agências acabam sendo cooptadas, né, pelo privado, e em vez de fiscalizar, acabam sendo um anteparo, né, às críticas a essa privatização. Do ponto de vista da reestruturação, das áreas importantes, a saúde, educação, transporte, o que a gente pode falar do governo? Eu não tenho nenhuma notícia boa para dar, infelizmente. Eu gostaria de poder reconhecer que teve avanços. Na cidade de São Paulo, por exemplo, tem 1.500 leitos fechados de hospitais estaduais. 1.500 leitos são 7 hospitais. 7 hospitais fechados. Isso acaba recaindo sobre a rede municipal. Isso é no estado inteiro.
Eu tô Hospital dando das Clínicas, Emílio Ribas. No Hospital das Clínicas, eu tive lá, ninguém me Tem contou. 3 andares, né? 300 leitos fechados, por falta de pessoal. Está lá tudo, está lá o oxigênio. E não é de agora, já faz um tempo. De muitos anos. O Hospital Universitário da USP, que atende toda a região do Butantã, mais de 100 leitos. Ele tem 200 e poucos leitos, mais de 100 fechado. A população do Butantã sofre porque ele é o hospital de referência da região. Então as pessoas não têm hospital de referência em toda aquela região do Butantã. Lá no hospital universitário, como é tudo ligado à Universidade de São Paulo, os profissionais que vão se aposentando, eles não são repostos, as vagas não são cobertas. Então aí vai criando uma grande defasagem, aumenta a fila de espera, aí fica muito difícil o tratamento da população. Ali tem um jogo de empurra impressionante, porque o hospital é da USP, é um hospital escola, está no orçamento da USP, a USP tem limitações no seu orçamento, mas ele é um hospital de referência do SUS na região. Então precisaria que o governo do estado e a prefeitura de São Paulo aportassem recursos naquele hospital para reativar os leitos, para ter um atendimento melhor para a população. O que está acontecendo lá é isso. Vão se aposentando os profissionais, a USP não realiza concurso porque também tem suas limitações gerais, com o orçamento que ela tem, mas o hospital não é só da USP, ele não é só um hospital escola, é um hospital integrado ao SUS, ao sistema, é um hospital secundário, então ele recebe das UBS, das UPAs da região, todos os casos. Mas eu tive lá, a situação é desesperadora, eu tive lá 3 vezes o ano passado, esse ano. Conversei com a direção, a situação é desesperadora, mas não tem, assim, vai se empurrando com a barriga e não se tem providências. Então, é nesse sentido que a gente considera que é um governo medíocre, que não enfrenta os problemas que o Estado tem. Se a gente for no transporte, o DR, tem a rodovia Bugiro-Nacal, que liga Vargem Grande a Ibiúna. Uma rodovia que começou no governo do Márcio França, aí uma das empreiteiras abandonou lá a obra. Então tá com vários trechos com a obra parada. Desde o primeiro dia eu estou cobrando o governo. E sempre não, daqui 3 meses, daqui 6 meses sai a licitação. Já passaram 2 anos, não tem licitação. Agora tem uma história que vão fazer um processo de concessão de todas aquelas rodovias e aí vão pedagiá-las, né? Mas quando vai sair? Enquanto isso, acidentes, dificuldade de transporte, numa questão que é relativamente simples para resolver, porque não falta tanto. Contratar uma nova construtora e terminar os 20% da obra que faltam, mas os 20% são muito graves lá, né? São trechos mais complicados. Isso tem exemplos no estado inteiro. Então é um governo muito fraco, um governo medíocre, que só tem na pauta a privatização e não cuida dos grandes desafios do estado de São Paulo, na educação, na saúde, na assistência social, em todas as áreas. E até pelo que você falou aqui na nossa conversa, você tem sentido, então, que, obviamente, vocês são oposição, mas tem tido ali uma diferença muito maior do governo tratando os deputados, os projetos específicos da oposição? Não, para ser sincero, eu acho que tem um grande desprezo pelo parlamento. Acho que a cabeça do governador é de desprezo ao parlamento. Então esse é o problema principal. E é evidente que a oposição sofre mais. Não tem a proximidade que, apesar de nos 2 projetos eu procurei os secretários, conversei, sempre procurei dialogar para apresentar um projeto que fosse, sem perder a essência, palatável para que o governo sancionasse, mas isso foi em vão, né? A gente é bem tratado, tapinha nas costas, cafezinho, mas sem nenhuma resolução efetiva. Então é um governo com muito problema, que parte da concepção do governador é uma concepção, digamos, autocrática, né? Que o parlamento é um problema, não um órgão que tem que existir, que tem que colaborar, que tem que fiscalizar, tem sua independência e que foi eleito tanto quanto ele. Deputado, a gente teve no final do ano passado, a CPI da Enel foi finalizada e os problemas voltaram. O que o parlamento pode fazer em relação a essa questão da Enel na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, porque ela também detém em alguns municípios? No caso da Enel, acho que a gente tem um papel importante que não está sendo exercido. A CPI da Enel, por exemplo, apontou que a estrutura da Arcesp,
que é a Agência Reguladora de Saneamento e Energia Elétrica de São Paulo, que é quem fiscaliza a Enel no estado. Que vamos entender, a Enel é uma concessão federal. Ela é fiscalizada pela ANEEL, que é uma Agência Nacional de Energia Elétrica. Mas a ANEEL, desde 98, tem um convênio com a Arcesp. Então, quem faz a fiscalização do dia a dia local é a Arcesp, não é? A Enel fiscaliza as cláusulas contratuais, os reequilíbrios econômicos, aspectos contratuais mais gerais. Quem fiscaliza se está tendo as equipes, se os procedimentos de manutenção estão corretos, deveria ser a Arcesp. Eu falo deveria porque ela não está fazendo isso. No primeiro apagão, em novembro do ano passado, eu tive na Enel, nós fomos numa audiência pública e fomos lá na própria Enel numa visita, lá em Interlagos, onde eles têm uma base importante, o Guarapiranga, e conversamos lá. E a Arcesp mal faz visitas lá, mal fiscaliza. E na CPI, o diretor da Arcesp fala que ele não tem corpo técnico para fiscalizar o Estado, porque ela tem que fiscalizar a Enel, que é a concessionária aqui da Grande São Paulo, mas você tem muitas outras concessionárias pelo interior. Falta investimento. Então, acho que tem 20 fiscais para o Estado inteiro. Então, como é que você vai fiscalizar a Enel com 20 fiscais no estado inteiro? A Enel não, todas as concessionárias de energia elétrica com 20 funcionários. E esse é o velho paradoxo. Toda vez que você passa alguma coisa para o privado cuidar, você tem que fortalecer a capacidade de normatização, de fiscalização do Estado. Agora, quando você não faz isso, você está deixando ao Deus dará. Você está passando para o privado uma atribuição estatal, mas você não está fiscalizando. E aí a consequência é essa. E agora para os próximos... Infelizmente a gente tem que trabalhar às vezes com essa possibilidade, né? Porque teve eventos extremos. E a gente tem a hipocrisia do governador, né? Que ele pede o fim da concessão da Enel, que eu também acho que tem que acabar. Mas, por exemplo, a Via Mobilidade, que é uma concessão estadual, outro dia pegou fogo num trem, na estação Granja Julieta. Está se esperando uma tragédia. E a gente tem denunciado isso. Eu já chamei na Comissão de Transportes o responsável da Via Mobilidade várias vezes, já chamamos o secretário de Transportes, o Benini, que é o responsável pela fiscalização, o secretário também, mas nada melhora. Eles falam que está melhorando, mas na prática eu moro do lado da linha 5 no metrô, que é da Via Mobilidade. E os problemas... Que é a linha Lilás, né? A linha Lilás. Os problemas continuam os mesmos, não mudaram. Na linha 8 e 9 de trem, que é da antiga CPTM, os problemas estão graves, pioraram muito depois que a CPTM saiu e assumiu a Via Mobilidade, do ponto de vista dos eventos e dos problemas que tem causado. Então, eu sou a favor de romper com a Enel e sou a favor de romper com a Via Mobilidade, diferente do governador, que é hipócrita. Que boas notícias o senhor quer deixar para os nossos ouvintes e telespectadores aqui para 2025? Não, espero que a gente possa, de fato, que a Assembleia possa interferir mais nos rumos do governo. Eu acho que os deputados têm a legitimidade para apresentar projetos e para apresentar propostas que melhorem a vida dos paulistas. E que o governo possa ter mais sensibilidade. Do nosso lado, a gente vai continuar com uma fiscalização cada vez maior, para que o governo não desvie dos objetivos principais de melhorar a vida do povo. Deputado, queria agradecer então, em nome também da minha parceira, agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço e estou à disposição sempre. Muito obrigado. Obrigada, deputado, e volte sempre. O podcast da Alesp fica por aqui, podcast que é multiplataforma. Você nos acompanha aqui na Rede Alesp, também no YouTube, no Spotify. Até mais. Até breve.